Imagina tentar investigar a autoridade máxima de uma empresa, mas descobrir que é essa mesma autoridade quem decide se a sua investigação é sequer legal. O que acontece quando quem julga as regras do jogo é, tipo, também o alvo principal da partida? Olha, nesse momento, os bastidores de Brasília estão fervendo com uma guerra silenciosa e de altíssimo risco entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. E é exatamente sobre o avanço do chamado caso mestre esse nosso mergulho profundo de hoje. É, um cenário de pura atenção institucional, sabe? Onde cada documento assinado funciona meio que como um movimento tático para desarmar o adversário. Total. Mas, antes de a gente mapear essas cifras milionárias e as manobras jurídicas que estão travando a capital, um recado bem rápido para o pessoal que está acompanhando os bastidores do poder e quer fortalecer a nossa comunidade. Já se inscrevam aqui no canal Radar Brasil, deixem o like e escrevam aí nos comentários de qual cidade vocês estão ouvindo a gente. A ideia hoje é entender as engrenagens reais dessa crise direto da fonte, de forma totalmente imparcial. Bom, o que salta aos olhos nos relatos recentes é uma sequência de bloqueios impostos por uma ala do STF às comissões do Congresso. Mais especificamente, a CPMI do INSS e a CPI do crime organizado. Certo. E qual é o motivo central dessa paralisação toda? É que essas comissões começaram a esbarrar, de acordo com as nossas fontes, nos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. É aí que aquela nossa metáfora da empresa faz sentido, né? O Congresso, atuando meio que como uma auditoria, acabou esbarrando em transações financeiras gigantescas. No caso do ministro Moraes, as fontes detalham que o escritório de advocacia da esposa dele fechou um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. Isso. Uma instituição que está no centro de várias movimentações bilionárias recentes. E, essa conexão se expande ainda mais quando a gente olha para o ministro Toffoli. Como assim? Qual é a ligação nesse caso? O foco das comissões aí envolve as relações comerciais da família dele na venda de um resort lá no Paraná, o Taiaiá. Acontece que uma parte desse resort foi comprada por um fundo de investimentos, o Fundo Arlen, que tem ligações diretas com esse mesmo Banco Master. Judiciário. Exatamente, são peças do mesmo quebra-cabeça. Então é como um jogo de xadrez de alto risco, onde os árbitros também estão no tabuleiro movendo as peças, porque, como o tribunal reage isso na prática, não é como se um ministro pudesse simplesmente mandar o Congresso parar, né? Eles usam a própria jurisdição como escudo. A tática que as fontes relatam é cirúrgica, focada em estancar o fluxo de informações. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes derrubou uma ordem do Senado que pedia a quebra de sigilo da Maride, que é a empresa da família do Toffoli. Nossa, bloqueou direto a quebra de sigilo. Sim, e para garantir que a porta ficasse totalmente trancada, ele ampliou a decisão e bloqueou também o acesso aos dados bancários do tal fundo, Arlim. Sem esses dados, a investigação basicamente não tem oxigênio para avançar. Mas espera aí, tem um mecanismo no Congresso que sempre foi considerado quase sagrado, não tem? Aquela regra do 1/3? Se 1/3 dos deputados assina o pedido, a criação da CPI é um direito da minoria e, tem que acontecer. Como o STF consegue contornar uma regra matemática que está na Constituição? Pois é, essa é a grande jogada processual do momento. A regra matemática existe, claro, mas a execução dela depende do presidente da Câmara ler o requerimento. Quando o deputado Rodrigo Hollenberg pediu a CPI do Banco Master e conseguiu as assinaturas, o caso foi parar no STF. E aí o Supremo interveio de novo? Isso, o ministro Cristiano Zanin barrou a criação, argumentando que o STF só pode obrigar a abertura se o presidente da Câmara estiver agindo com omissão ilegal. E o Zanin interpretou que o presidente, o Hugo Mota, estava apenas seguindo o rito normal e não sendo omisso. Entendi, a regra matemática foi meio que neutralizada pela interpretação do rito. Então, quem tem a caneta controla a interpretação do relógio. Mas essa ofensiva não é só na defesa, certo? Eu vi que os investigadores também viraram alvos. Sem dúvida. O ministro Flávio Dino fez um movimento de contra-ataque bem direto. Ele determinou que o senador Carlos Viana preste explicações sobre o envio de R$ 3.600.000 em emendas PIX
para uma fundação ligada a uma igreja. Só para contextualizar quem está ouvindo, as emendas PIX são aquelas transferências de orçamento feitas por parlamentares que caem direto na conta das prefeituras ou entidades, sabe, quase sem nenhum rastro ou transparência. Mas por que o Carlos Viana... Aí é que está o detalhe crucial. O Carlos Viana é justamente o presidente da CPMI do INSS, que estava aprovando requerimentos contra os interesses dos ministros. Uau! É um ataque direto à credibilidade de quem está conduzindo a investigação. Resumindo esse tabuleiro todo de forma bem imparcial, a gente tem o legislativo tentando jogar luz sobre contratos milionários ligados às famílias de alguns juízes e o judiciário respondendo com seu monopólio legal para blindar sigilos, travar novas CPIs e investigar o orçamento dos próprios parlamentares. Que deixa a gente com uma reflexão muito profunda sobre o modelo brasileiro, né? Quando as ferramentas de investigação do Congresso colidem frontalmente com o poder de veto do próprio tribunal que está sendo investigado, qual é o limite do sistema de freios e contrapesos? Quer dizer, quem arbitra o jogo quando o árbitro é parte interessada? Nossa, essa é a pergunta de $1 milhão. Onde começa esse impasse constitucional, né? E é exatamente por isso que a gente quer muito saber o que o pessoal que acompanha os bastidores acha de tudo isso, qual seria a saída para esse impasse institucional gigante. É um debate que está só começando. Com certeza, então deixem as opiniões aí nos comentários, vamos gerar esse debate. E claro, não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no Radar Brasil para fortalecer a nossa comunidade. Porque numa guerra de bastidores como essa, a informação clara é sempre a nossa melhor defesa. Até a próxima análise.